Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre prismas, dando continuidade à aula anterior que a gente começou a geometria espacial, tá certo? O que são prismas? Prismas são poliedros onde as suas faces são todos polígonos. Ele possui pelo menos 2 polígonos congruentes em planos paralelos. Eu vou já explicar isso daqui. E os seus outros polígonos são paralelogramos, tá? Então, vamos lá. Suas faces são polígonos. Ó, todas as faces, nesse exemplo que eu tenho aqui, eu tenho polígonos, tá? Pelo menos 2 polígonos são congruentes em planos paralelos. Aqui eu tenho um hexágono em cima, que é congruente a esse hexágono aqui de baixo. E eles estão em planos paralelos, ok? E os outros são paralelogramos. Os que se fecham neles são todos paralelogramos. Lembrando, paralelogramo são polígonos onde eu tenho 4 lados e os seus pares de lados opostos, eles sempre serão paralelos. Paralelogramo, que é um dos que é conhecido, retângulo, quadrado, losango, todos eles são paralelogramos, tá certo? Vamos lá. Vendo as partes de um prisma. Eu tenho as bases, que são esses que ficam em planos paralelos. Eu chamo ele de base, certo? Esses que ficam, os paralelogramos que ficam ao redor, fechando a figura, são chamados de face lateral. E a gente viu na aula passada que os poliedros têm arestas, tá? Eu tenho tanto a minha aresta da base, quando fizer parte da base, e a minha aresta lateral, quando ela fizer parte da face lateral, certo? E lembrando que os pontos que unem essas arestas são chamados de vértices. Ok até aqui? Bom, esse daqui, ele é chamado de prisma hexagonal. Por que é um prisma hexagonal? Porque a base dele é um hexágono, certo? Os meus prismas, eles podem ser de 2 tipos. Eles podem ser oblíquos ou eles podem ser prismas retos. Ele vai ser oblíquo quando a aresta da face lateral, quando a minha face lateral, ela está inclinada com relação à minha base, com relação ao plano da base, certo? E ele vai ser um prisma reto quando a minha face lateral, a aresta da face lateral, forma um ângulo de 90 graus com a minha base, que aí eu vou já mostrar 2 figuras como exemplos para vocês. Tudo bem até aqui? Bom, dando continuidade, hoje nós vamos nos ater aos paralelepípedos, tá? Eu trouxe aqui 2 figuras, certo? Que são paralelepípedos, para poder nós diferenciarmos os dois, ok? Nós temos o paralelepípedo retângulo e o paralelepípedo reto-retângulo, tá? Qual é a diferença entre eles? O paralelepípedo retângulo, eu tenho 2 retângulos nas minhas bases, certo? E as minhas faces laterais são todas formadas por paralelogramos. Isso quer dizer que ele pode ser reto ou ele pode ser oblíquo. Isso é um paralelepípedo retângulo, tá? E o paralelepípedo reto-retângulo, todas as minhas faces, as minhas bases e as minhas faces laterais são formadas por retângulos. Ou seja, com certeza ele vai formar um ângulo de 90 graus. Então, ele é um paralelepípedo retângulo, mas ao mesmo tempo ele é um paralelepípedo reto. Então, olhando para essas 2 imagens, essa figura aqui representa um paralelepípedo retângulo, onde as minhas bases são retângulos e as minhas faces laterais são paralelogramos, tá? E aqui eu tenho um paralelepípedo reto-retângulo, em que todas as minhas faces são formadas por retângulos,
ok? Nós vamos nos especificar mais ainda no paralelepípedo reto-retângulo, que agora nós vamos aprender a calcular a área, a diagonal e o volume de um paralelepípedo, ok? Que nós vamos trabalhar com esse reto-retângulo. Agora nós vamos aprender a calcular a área total de um paralelepípedo, certo? Aqui eu desenhei um paralelepípedo, mas eu vou pegar essa caixa pra gente poder entender aqui um pouquinho. Ó, aqui em cima eu tenho um retângulo e aqui embaixo esse retângulo é do mesmo jeito, é congruente, tá? Aqui na frente tem um retângulo e o retângulo aqui de trás é exatamente igual, é congruente. E aqui na minha lateral, olha, eu tenho um retângulo e o que está oposto a ele é congruente. Ou seja, num paralelepípedo reto-retângulo, eu tenho 6 retângulos, onde os dois pares, os opostos, eles são sempre do mesmo tamanho, tá? Com isso, nós vamos calcular aqui, para começar, a área de cada face, tá? Essa da frente, vou desenhar aqui, não vai ficar tão bonito quanto o primeiro, porque o primeiro eu fiz com régua, tá? Essa aqui da frente, a lá de baixo, ó. Certo? E a lateralzinha aqui. Que aqui tá inclinado, mas todos são retângulos. É só porque eu quis desenhar mais ou menos parecido, ok? Aqui, nesse retângulo da frente, da minha face da frente, a minha base é A e a minha altura é C. Na minha base, a base dela é A e a altura é B. E nesse lateral aqui, ó, a base é B e a altura é C. Nós aprendemos que a área do retângulo é base vezes altura. Então, essa área aqui é A vezes C, essa área aqui é A vezes B, e a área desse retângulo é B vezes C, tá? Eu mostrei com a caixinha que nós temos 2 retângulos iguais a esse, 2 retângulos iguais a esse e 2 retângulos iguais a esse. O que significa? Que a minha área total vai ser 2 vezes AC mais 2 vezes AB mais 2 vezes BC. Ou seja, a área total de um paralelepípedo, para ficar mais simples, eu ainda posso aqui colocar o 2 em evidência, ó, porque eu tenho o 2 aqui, o 2 aqui e o 2 aqui. Colocando ele em evidência, fica AC mais AB mais BC. Então, isso daqui é a área total do meu paralelepípedo. A diagonal, às vezes eu pergunto ao aluno o que é uma diagonal, ele só diz que é assim, ó, é assim, ó, Jeb. Diagonal é todo lado que eu consegui formar, toda reta que eu consegui fazer de um vértice a outro, sem ser o próprio lado. Isso é diagonal, certo? Então, num retângulo, por exemplo, eu tenho 2 diagonais. Tá aqui o meu retângulo, ele tem 4 lados. E eu tenho aqui 4 vértices. Quando eu traçar uma reta de um vértice ao outro, sem ser o próprio lado, eu tenho uma diagonal. Então, o meu retângulo tem 2 diagonais, certo? No meu paralelepípedo, a minha diagonal, ela vai vir da base de cima até a base de baixo, passando, ela corta toda a figura. Então, se eu pegar o vértice lá de trás, lá embaixo eu vou ter que usar o vértice da frente, porque ela tem que cortar toda a figura, certo? Deixa eu fazer aqui com a régua. Para nós chegarmos à fórmula dessa diagonal, eu vou traçar a diagonal desse retângulo aqui de baixo, ó.
Aí aqui eu formei um triângulo retângulo, certo? Nesse triângulo retângulo, eu tenho a diagonal do meu paralelepípedo, tá? A altura aqui, ó, é C. E esse lado aqui de baixo é a diagonal desse retângulozinho aqui da base. Que a gente vai calcular bem aqui quanto é que vale ele, ó. Aqui eu tenho o lado A e o lado B. E bem aqui eu tenho a minha diagonal. Isso daqui é um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo nós podemos usar o Teorema de Pitágoras. Que o Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Eu vou guardar essa formulazinha que eu descobri bem aqui, porque eu vou conseguir utilizar ela aqui. Nessa figura eu também tenho um triângulo retângulo, onde a minha hipotenusa é o Dzão igual a Dzinho mais C ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, tá? Bem aqui, nós vimos que o D ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Eu vou substituir isso bem aqui, certo? Então fica que a diagonal ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. E aí eu repito mais C. Como eu só quero descobrir quanto é a diagonal, esse ao quadrado vai passar para o outro lado em forma de raiz. Então, a diagonal vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E aqui eu encontro a fórmula da minha diagonal. É a segunda fórmula de hoje. Nós aprendemos a área e agora nós aprendemos a diagonal. Tá faltando agora só o volume, que é o que nós vamos ver agora. Bom, para entender um pouquinho de volume, eu dei uma bagunçada aqui nessa figura só para a gente compreender o seguinte raciocínio. Volume é eu calcular a capacidade, o que cabe dentro da minha caixa, certo? Nesse caso aqui, ó, essa caixa, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, vou colocar como se fosse centímetros, tá? 5 centímetros desse lado, 2 centímetros desse lado e 4 de altura. Comprimento, largura e altura, meu A, B e C. O que eu fiz? Eu dividi toda a minha figura em espaços de 1 centímetro. Porque eu vou ver quantas caixinhas, quantos cubos de 1 centímetro cabem dentro da minha caixa, certo? Aí, olha só, tá meio confuso, mas dá pra entender. Ó, aqui na frente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu tenho 20 cubos na minha coluna da frente, certo? Então, nessa coluna da frente, eu tenho 20 cubinhos. E, consequentemente, eu também terei 20 cubinhos na minha coluna de trás. Então, somando tudo, eu tenho 40 cubos aqui dentro, certo? Levando isso para o lado mais geral, o que eu faço? Se eu fizer 5 vezes 2 vezes 4, eu tenho que 5 vezes 2 é 10 e 10 vezes 4 é 40 centímetros cúbicos, certo? Então, para calcular o volume de um paralelepípedo, sem eu precisar imaginar quanto que cabe dentro, quanto cubinho que cabe ali dentro, basta eu pegar, lembrando, ó, que eu chamei esse lado de A, esse lado de B e esse lado de C lá na minha figura original. Então, o meu volume vai ser justamente A vezes B vezes C. E aqui eu encontrei a minha terceira fórmula. Vamos simplificar tudo isso daqui. Então, simplificando tudo que nós vimos, nós aprendemos hoje que a fórmula da área total é 2 vezes AB mais AC mais BC. Eu sempre vou multiplicar, as minhas dimensões são A, B e C. Eu sempre vou multiplicar de 2 em 2,
somar e depois multiplicar por 2, tá? A minha diagonal é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E o meu volume é o produto das três dimensões, A vezes B vezes C, ok?